Afinal, o ser humano é mortal ou imortal? Desde o início da história humana, existe um conflito entre essas duas ideias, que são muito mais do que meras posições filosóficas. Você é bem-vindo a esse momento de estudo da Palavra de Deus. Lembremos-nos de que, quando Deus criou o mundo, criou o Jardim do Éden, nele formou lindas árvores, ali estava também a árvore da vida, e Deus colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse a nossos primeiros pais o seguinte: de toda árvore do jardim comerás livremente, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O inimigo de Deus, entretanto, contradisse a palavra do Senhor. Ele disse primeiro a Eva: é certo que não morrereis se comerdes do fruto. Durante séculos, as pessoas tentaram harmonizar essas duas mensagens, essas duas ideias. Desde os egípcios, passando pelos filósofos gregos, na Idade Média com a Igreja Cristã Romana, desenvolveu-se a ideia de uma alma imortal, um espírito imaterial, que sobrevive conscientemente após a morte do corpo físico. Como cristãos que nos fundamentamos na Palavra de Deus, nós devemos buscar na Bíblia a resposta de Deus, aquele que nos criou para a realidade da vida e da morte, para podermos entender realmente a natureza humana. Nessa semana, nós analisaremos como o Antigo Testamento apresenta a criação da vida e o que é a natureza humana. E qual a condição do ser humano quando ele morre. Durante o trimestre depois, até dezembro, nós estudaremos também no Novo Testamento essas questões. Como Jesus abordou a questão da vida e da morte. Como os apóstolos apresentam a ressurreição, a vida eterna como solução final de Deus para o problema da morte. Nessa semana, o nosso verso-chave é Gênesis capítulo 2, verso 7. Quando lemos: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A formação do homem foi diferente da dos animais, em dois grandes aspectos. No caso dos animais, Deus falou e eles surgiram. No caso do ser humano, Deus formou o homem do pó da terra, o seu corpo físico. Nós saímos das mãos do Criador. E mais, a Bíblia diz: soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Um ser vivente moral, racional, relacional à imagem e à semelhança de Deus. Isso significa o seguinte: primeiro, que cada um de nós é uma alma vivente, um ser vivente. Um corpo com o fôlego de vida de Deus. A vida procede de Deus. Nós não temos, em segundo lugar, uma alma que possa existir separada do corpo. Terceiro, não há uma existência consciente de nenhuma parte do ser humano separada da pessoa como um todo. Nós somos pessoas, seres vivos. A ideia da existência de uma alma imaterial separada do corpo, ela não é bíblica, ela é pagã, ela vem da antiguidade. Inclusive, existem dois conceitos bíblicos muito importantes no Antigo Testamento sobre essa questão. O primeiro deles lemos em Eclesiastes capítulo 3, versos 19 e 20. Lemos: o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais. Todos vão
para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó voltarão. Essa é a primeira implicação, a primeira grande mensagem. A segunda é que a morte física de uma pessoa implica na cessação de sua existência como alma vivente. A alma vivente deixa de existir quando o corpo morre. Por isso Deus disse a Adão e Eva: certamente morrereis. Em Ezequiel, capítulo 18, verso 4 e verso 20, nós vemos repetido: a alma que pecar, essa morrerá. Em Romanos capítulo 5, verso 12, nós lembramos que a morte é uma consequência natural do pecado. Todos somos pecadores, estamos sob o inevitável processo de envelhecimento e morte. Esse conceito bíblico invalida qualquer ideia sobre a imortalidade natural da alma. Inclusive, se a alma fosse imortal, se ela existisse em algum outro reino ou lugar após a morte, nós não morreríamos afinal, nós continuaríamos existindo. E vemos aí então a grande contradição entre a declaração de Deus e a de Satanás. Deus disse: certamente morrereis. E Satanás disse a Eva: é certo que não morrereis. A solução bíblica para o dilema da morte não é uma alma que se separa do corpo e migra para o paraíso ou para o inferno. Não, a solução final bíblica é a ressurreição quando da segunda vinda de Cristo a essa terra. A segunda vinda de Jesus. É importante nós nos lembrarmos que a Bíblia apresenta duas ressurreições. A ressurreição da vida, quando da volta de Jesus, e a ressurreição da morte, do juízo, após o milênio. Isso nós estudaremos mais adiante. É importante nós nos lembrarmos de que em Gênesis 2, a Bíblia diz que Deus formou um homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou uma alma vivente. Então nós encontramos em alguns textos bíblicos a corroboração dessa ideia. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 12 refere-se à morte como a reversão do processo de criação mencionado em Gênesis. Por causa do pecado, diz Eclesiastes, todos, justos e ímpios, são atingidos pela morte. E por fim diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O fôlego de vida que Deus nos soprou nas narinas de Adão e que também forneceu a todos os outros seres humanos, retorna a Deus. Ou seja, em outras palavras, deixa de fluir para eles, cessa a vida. Se os que morressem sobrevivessem como entidades conscientes, como o espírito volta para Deus, também o espírito dos ímpios, a alma dos ímpios voltaria para Deus, o que é uma ideia totalmente antibíblica. A morte na Bíblia é o oposto da vida. Morrer é deixar de existir como ser vivo. Como diz o salmista no Salmo 104, verso 29. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Assim, qual é biblicamente a condição do ser humano após a morte? Vejamos alguns textos. Salmo 115, verso 17, define o local onde os mortos são mantidos. E diz: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Não descreve aqui os fiéis que morrem como estando no céu louvando e adorando a Deus. Salmo 146, verso 4 diz assim: as atividades mentais do indivíduo cessam com a sua morte, pois diz: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 7, confirma o ensino bíblico de que os mortos são inconscientes. Por exemplo, nós lemos no texto bíblico o seguinte: mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram,
Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do céu. No além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Através de todo o Antigo Testamento, nós lemos sobre a morte dos patriarcas, dos profetas, dos reis. Por exemplo, em Gênesis 25, verso 8, diz que expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Arão e Moisés morreram e foram reunidos ao seu povo. Os reis de Israel, bons e maus, no livro de Reis, vemos como Ezequias, Acabe, Joaquim, sejam eles fiéis ou infiéis, todos desceram à sepultura e descansaram com seus pais. Foram sepultados junto com eles. Para a cultura antiga, é importante eles estarem reunidos, toda a família no mesmo lugar, no sepultamento. Mas em nenhum lugar na Bíblia diz que, ao morrerem, eles se comunicariam entre si. Um exemplo forte que temos disso é o exemplo de Davi. Em 1 Reis 2:10 diz que Davi descansou com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, que sabemos que era Belém. Mas é curioso que no Novo Testamento, em Atos 2:29, nós lemos o seguinte: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. O seu túmulo permanece entre nós até hoje. São palavras do apóstolo Pedro em Atos capítulo 2. E no verso 34, ele esclarece mais ainda, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, e aí ele repete as palavras do salmo messiânico que Davi fez para a pessoa de Jesus. Enfim, amigos e irmãos, o ensino bíblico da inconsciência na morte não deve trazer pânico para os cristãos. Pelo contrário, deve nos trazer esperança e conforto. Por quê? Primeiro, os mortos não estão num purgatório, no inferno, sofrendo ou apreciando o nosso sofrimento aqui nesse mundo. Segundo lugar, eles estão aguardando a ressurreição, descansando na sepultura. É um assunto que nós estudaremos nas semanas seguintes. Para o cristão, como disse Jesus, a morte é apenas um sono. Aqueles que amaram a Deus ressuscitarão por ocasião da segunda vinda de Jesus, para viverem para sempre com Ele numa vida eterna. Para nós, os vivos, a morte pode parecer um longo período de tempo para reencontrarmos nossos queridos até a ressurreição. Porém, para aqueles que já morreram, a morte durará como que um instante. Porque quando a pessoa morre, ela fecha os olhos, cessa a vida. E o primeiro evento que ela verá quando os seus olhos se abrirem na manhã da ressurreição será a volta de Jesus, a vida eterna. Então será num fechar e abrir de olhos. Assim, nós podemos saber que aqueles que creem em Jesus têm essa grande esperança. E ela deve inundar o nosso coração. Os nossos amados que já descansam na sepultura aguardam a manhã da ressurreição. E nós nos preparemos para que, naquele grande dia, poder reencontrá-los. Que o Senhor nos conforte e nos fortaleça com essa grande e maravilhosa esperança, a volta de Jesus.